Antes da gente finalizar o nosso programa com artesanato, nesse bloco tem algumas dicas bem legais, gente, de decoração, especialmente a decoração para o quarto de bebê. E por incrível que pareça, não foi uma sugestão que eu dei, não. Você sabe que telespectadoras entraram em contato, principalmente pelas redes sociais, sugerindo: Tati, fala um pouquinho de decoração de quarto de bebê e até dicas de arrumação, organização do quarto. Eu adorei a sugestão, porque eu ainda estou em processo quase de mudança e muita gente pergunta: Tati, qual que vai ser o tema da decoração do seu quarto? Eu não faço ideia. Eu ainda não consegui amadurecer, não tenho tema ainda, gente. Eu postei até nas redes sociais que no final de semana eu estava organizando as roupinhas que o João Guilherme, né, a gente fez um enxoval, o papai comprou muita coisa, ganhou presente da avó, dos convidados, de vários telespectadores também, e eu estava organizando as roupinhas por tamanho. E aí, os tamanhos maiores, eu guardei tudo numa mala para quando for fazer a mudança eu levar. E as peças de recém-nascido e até 3 meses, eu já separei para lavar e deixar tudo esquematizado, porque vai saber a hora que o João Guilherme, né, queira vir ao mundo. Então eu falei, já vou organizar para lavar e deixar bonitinho. E aí muita gente perguntou nas redes sociais: Tati, qual vai ser o tema do seu enxoval? Qual o tema do quarto do bebê? Ainda não sei. Aceito sugestão. Mas a gente está recebendo hoje no nosso programa a Laís Galvez, que vai dar dica para organizar esse quarto, né, Laís? Exatamente. Primeiramente, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. E hoje a gente tem tanta opção de tema, é difícil escolher, gente. Eu não consegui escolher ainda. Eu vou definindo, porque, né, é muita opção que a gente tem. Muito. Na verdade, o que a gente trouxe até é um quarto mais padrão, com cores mais neutras, que a gente consegue agradar vários gostos também, sem aquela coisa de ser rosa para menina e azul para menino. Uma coisa mais diferente, um pouco mais moderna. Espero que vocês gostem. E vamos lá, quer que eu possa já começar? Por favor. Já temos, inclusive, a primeira foto, que é da planta. É uma vista de cima de um quarto. E a Laís vai até dar diquinhas pra gente. Laís Galvez, arquiteta, para você decorar e organizar de uma maneira prática o quartinho do bebê. É bem legal deixar claro que, assim, cada mãe tem um jeito que ela quer deixar os móveis, né? É bem particular isso. Essa daqui em questão, ela queria que o berço tivesse logo na entrada da porta. Então, a primeira coisa que ela abrisse a porta, ela queria ver o berço. Logo do lado, a gente já tem que colocar a cômoda, né? Porque é bem mais prático tirar o neném e colocar na cômoda. Aí, junto com a cômoda, a gente já vem com a poltroninha para amamentação e para ela descansar um pouquinho. E ali, naquele cantinho, a gente conseguiu encaixar uma caminha. Então, ela consegue até ou para deixar uma cama para babá, ou até para apoio dos pais mesmo. Poderia ser um sofazinho ali também. Também. O legal é que, assim, todos os móveis são móveis prontos. A única coisa que tem ali que você gastaria um pouquinho mais de grana é um móvel de marcenaria, mas que você vai usar para o resto da sua vida. É um guarda-roupa que vai ficar que é o guarda-roupa ali, ali. Depois que ele crescer. Isso. Temos a foto de frente também, olha só, gente. Aí, nessa parede, a gente tem um detalhezinho em madeira formando como se fosse um telhadinho de uma casinha. E aí esse detalhe em madeira pode ser feito com madeira de reciclagem, madeira de demolição. E aí só embaixo a gente pinta de uma cor mais escura, no caso eu pus o cinza, que foram os tons que eu achei que ficariam melhor nesse quarto, que é cinza, branco e madeira, que acho que não tem erro. Se você está na dúvida de fazer um quarto rosa, um quarto azul, acho que não tem erro partir pelo cinza. O cinza é neutro, ele vai com tudo, né? Vai com tudo. Cinza e rosa é lindo, cinza e verde, cinza e azul. Hoje em dia, umas combinações com o azul envelhecido, que a gente fala. E o branco, né? Branco, lindo. Cinza e a terceira cor da sua preferência. Exato. Então, acho que dá para diversificar bastante a partir dessa base. E aí, em cima desse telhadinho, a gente foi com esse papel de parede de nuvenzinha, só para dar uma graça. Tem mais uma foto, se eu não me engano, não tem? Diretora desse mesmo quarto? Um outro ângulo, olha só. Isso, exatamente. Agora vendo o berço. Isso, aí a gente tem o berço ali no cantinho. E em cima a gente tem algumas luminárias. As luminárias é importante falar, deixar elas sempre perto da parede, um pouco mais alto, para não atrapalhar na hora de levantar, tirar o neném e colocar o neném. Aí eu trabalhei um pouquinho aquela parede com alguns quadrinhos, essas arvorezinhas também que são super legais, que a gente também consegue fazer no mesmo esquema do telhadinho das casas com madeira de demolição. Fofo. E aí você pode colocar alguns parafusinhos e pendurar alguns detalhes. Muitas artesãs que nos assistem, gente, dá para vocês fazerem tanto a arvorezinha, a produção desses quadrinhos. Sim, isso eu acho que é o mais legal, é um quarto que você mesma consegue montar, né? Não tem E você põe um pouquinho ali da sua personalidade também, Exatamente. Né? O seu toque. Ficou uma graça esse. E a última foto ainda desse ambiente, ó, em outro ângulo, para você ter ideia, né, de todos os cantos.
Vendo a porta e o armário. Isso aí é marcenaria, né? Isso seria a marcenaria, o guarda-roupa, que seria o item, acho que mais caro do quarto, mas também é um item que vai ficar pro resto da vida. Difícil a gente tirar um armário desse lugar. E aí, como a gente encosta a cama ali naquele cantinho, para não perder aquela porta do guarda-roupa, coloquei alguns nichozinhos que também dá para organizar os brinquedos das crianças ou alguma outra coisa. Bem bonito. Acho que tem mais uma com a vista da cômoda. Quer ver, gente? Ah, olha lá. Isso. Aí nessa daí a gente tem a cômoda, aquele cantinho da amamentação que eu falei. E logo em cima da cômoda eu acho legal ter uma parede um pouco livre, que tem bastante mãe que gosta de deixar um nicho com as fraldas, alguma toalhinha, lenço umedecido. Então foi bem o que essa mãe era, ela é bem prática, ela queria uma coisa bem fácil de acontecer, sem ficar esbarrando em móveis. Então o centro do quarto a gente deixou inteiro livre, só com um tapete para dar uma aquecida. E hoje em dia a cortina, a gente tem milhões de cortinas antialérgicas também, então não tem problema. E ficou basicamente bem bonito, foi isso. Ficou bem bonito esse quarto. Bacana. Mais uma foto, gente, de inspiração para as mamães que pediram sugestão. Você sabe que eu tô gostando, viu, gente? Gostei dessa indicação de vocês. Eu ainda não consegui nem parar para pensar nisso, porque tá tanta coisa acontecendo junto, tá um vucu-vucu, minha amiga, que eu nem te conto. Mas eu vou definir o quanto antes, né? Já era para eu ter definido, mas tô gostando dessas dicas de inspiração. Bonitinho esse, olha Isso lá. é uma loja em Campinas, projeto para uma loja. Na verdade, nessa loja, o cliente queria que é loja infantil, queria que a criança entrasse e tivesse muitas sensações. Então, Que sacada! A entrada da criança é essa graminha. Na verdade, se você ver pela fachada, a gente tem uma porta menor para a criança, de 1,5, e a porta de altura normal, que é 2,10 para os adultos nas laterais. A criança tem a portinha dela. Tem a portinha dela. E aí ela entra pela graminha, e aí em cima a gente deu uma recuada no teto, né, que são essa parte azul. E aí a gente, como tinha esse aspecto sensorial, a gente tem algumas nuvens penduradas, tem algumas árvores penduradas e Vai fazer o maior sucesso com as crianças. Vai, né? Muito Também legal. acho. E assim, a aceitação foi muito boa. Muito legal. Olha que ideia bacana também para comércio, né? Sim. Além do quarto, mas essa questão do comércio também, pensando naquele comércio de produtos infantis. Que sacada! E hoje em dia está falando muito do Montessori, do método Montessori, né? Que é o montessoriano que a gente usa muito em decoração, que é ter tudo que a criança precisa no alcance da criança. Então também utilizamos isso nessa loja. Então os provadores são mais baixos, tudo que ela precisa, na hora do balcão, o balcão tem o balcão da criança e tem o balcão do adulto, tudo para a criança se sentir num lugar que foi feito para ela. Você, como arquiteta, você está acostumada, né, a pensar nesses quartinhos do bebê. Quais são os temas ou os personagens que estão mais em alta? Me chamou a atenção, até da diretora também, nos dois ali, tanto o comercial quanto o quartinho para o bebê, a questão da nuvem aparecendo. Isso. Hoje a gente já traz, inclusive, já recebemos aqui no nosso programa no Artesanato, enfeitinhos de lembrança, nascimento para maternidade ou mesmo para quarto de bebê, remetendo a nuvenzinha, a chuva de bênçãos com a nuvenzinha. Isso. Além desse, que outros temas fortes você sugeria pela sua experiência? As mães que estão me procurando vêm falando muito de tema de zoológico também. Safari. Safari, porque é uma coisa também neutra. Então você não vai pra menininha nem pro menininho. São é vários bichinhos. Que daí você consegue usar o cinza, o madeiro, o branco e um amarelo. E fica um coloridinho, exato, né? Fica alegre. Exato, fica alegre. Hoje em dia tem cada coisa mais linda com os bichinhos, né? De pelúcia, de papel de parede. Então é um tema que muita gente está me falando. Então, acho que neutro. É neutro. Você sabe que tem muitas mamães, agora, principalmente, né, pelas redes sociais. Falando nisso para você, depois você traz o tablet. Muitas mães, eu já não estava com aquela ansiedade desesperada de saber o sexo. Quando saiu no ultrassom, eu falei, mas você não vai fazer aquele exame de sangue que dá para saber o sexo antes? Eu falei, não vou fazer nada disso. Fiz no ultrassom normal. Quando o bebê deixou, né, falou, não, agora vocês podem ver. Agora eu vou me mostrar, ficou ele, né, ele que decidiu, agora eu quero me mostrar. Aí a mamãe e o papai conseguiu ver o sexo. Mas antes eu estava bem tranquila em relação a isso. Mas tem muito pai e mãe que quer ver só no nascimento. E aí tem que ser tema neutro. Exatamente. O safari é uma boa opção, porque vai ficar fofo para a menina e para o menino. E é um quarto alegre, bonitinho. E eu acho que o legal também das nuvenzinhas que você estava falando é que às vezes só
Só de um papel de parede, alguma coisinha que você coloque no quarto, que você não precisa nem investir tanto, você já consegue ter essa cara de um quartinho de bebê. Hoje em dia tem algumas luminárias que você coloca na tomada e faz o contorno do ambiente. Então eu acho que algumas coisinhas já são suficientes. E hoje não adianta, né, Laís? A gente tem que levar em consideração. Muitas pessoas, às vezes, estão retomando agora, né, no mercado de trabalho. O Brasil passou por anos difíceis, nem todo mundo tem muito dinheiro para investir, né, naquele quartinho dos sonhos. Mas o que você falou, às vezes, um papel de parede, ou um móvel mais diferente, ou uma brincadeira que a gente faça com objetos de decoração em uma das paredes do quarto, você já dá aquele aconchego e você já faz aquela referência gostosa, né, do quartinho do bebê. Às vezes, com pouco, você consegue. Me chamou a atenção as dicas que você trouxe do quartinho, coisas que muitas artesãs podem produzir. Exato. A ideia da árvore na parede eu gosto, os nichos para a gente brincar também com o telhadinho da casa. O telhadinho da casa. Bem facinho de fazer. Usa o papel de parede, ou muita gente se arrisca, né? Faz às vezes como se fosse usa o próprio stencil ou aquelas faixas de barrado que a gente mostra aqui. Tem temas infantis, a gente pode fixar direto na parede, ou seja, dá para caprichar, mesmo às vezes não tendo tanta condição financeira, tanto dinheiro para investir. E até o telhadinho, onde a gente tem o desenho, se for uma mãe que quer se aventurar na pintura, pode desenhar as casinhas também, além de deixar só o telhadinho na madeira. Então dá para ficar muito bonitinho, gastando bem pouco. Obrigada pela presença. Imagina. Laís, eu me interessei, o pessoal em casa que também quiser buscar outras fotos de referência. Você tem algum site, rede social, Facebook, Instagram? Pra gente ver. Adoro ver foto de ambiente, de casa, de cozinha, de quarto de bebê agora, né? Acho bonito ver aqueles ambientes tudo arrumadinho, bonitinho. Não, eu tenho Instagram pessoal, que é laisgalvez.arquitetura, e só de colocar Laís Galvez Arquitetura no pesquisador lá, vocês já vão achar bastante coisa. Já tem acesso a tudo. Ó, e o pessoal tá colocando aqui também, tá? Nos nossos contatos. Muito obrigada, Laís, pela presença um prazer. e pelas dicas. Obrigada, muito obrigada.